Companheiros da CEAL, boa noite. É muito bom estarmos mais uma vez reunidos para estudarmos um pouco mais dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Hoje, especificamente, o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Antes de iniciarmos nossos estudos, vamos à nossa prece. Jesus, querido Mestre, amado amigo, obrigado pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos em Teu nome para aprendermos um pouco mais os vossos ensinamentos. Querido amigo, que os bons espíritos possam estar presentes na nossa reunião de hoje, aguçando a nossa atenção, o nosso sentido de querer enxergar e de querer ouvir, para que possamos não só entender os vossos ensinamentos, mas que possamos também praticá-lo no nosso dia a dia, pois ele tem como base a lei do amor, essa lei que estamos precisando praticar a cada dia. Querido Mestre, para que possamos ir sempre em sua direção, nos oriente e nos fortaleça para permanecermos no teu caminho, em tua direção. Que assim seja. Bem, vamos então dar início ao capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Nesse contexto, vamos primeiro falar sobre bem-aventuranças. As bem-aventuranças fazem parte dos ensinamentos proferidos por Jesus no Sermão do Monte. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximando-se dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e vos perseguirem e disserem todo o mal contra vós, mentindo por minha causa. Está em Lucas, né? E bem-aventurados é uma expressão de Jesus que significa os felizes, sob o aspecto espiritual. Do ponto de vista material, porém, está mais relacionada às pessoas que possuem bens, poder ou posição de destaque na sociedade. As bem-aventuranças constituem um extraordinário cântico de amor e de compaixão, dirigido em especial aos sofredores, oferecendo-lhes a esperança de dias melhores. Neste contexto, o espírita e todas as pessoas que já exercitam os olhos de ver encontram nelas uma rota de redenção espiritual. Mahatma Gandhi, ele foi um grande pacificador, né? Ele conseguiu libertar a Índia do jugo inglês sem violência. Ele pregava a não violência o tempo inteiro. Ele era hindu. E ele, mesmo sendo hindu, ele diz o seguinte: se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Então veja bem a profundidade desses ensinamentos, né? Como eles são profundos. Por quê? Esses ensinos, eles têm uma beleza muito grande, uma beleza que é de tal forma ímpar, né? Porque não tem igual. É de uma profundidade e que consegue abarcar, que consegue abranger todas as lições evangélicas e tem as características da prática da vida, com sabor pessoal para cada um de nós, desde que entendidos da sua alta significância espiritual. Ou seja, vamos entender isso olhando o significado espiritual desse processo. E, com base na União Espírita de Minas Gerais, nós fomos buscar as ideias básicas dessas bem-aventuranças. E são essas. Através das bem-aventuranças, Jesus define um estado de tranquilidade, compreensão e serenidade íntima que devemos cultivar frente às mais diversas situações da vida. Agora, paradoxo, né? Como é que eu posso ter tranquilidade, compreensão, sofrendo, passando fome, sofrendo coisas terríveis, perda de entes queridos, muitas coisas, né? Sofrendo ações contra? Como?
Aí tem uma explicação muito interessante nessa questão básica. Somente poderemos assimilar o sentido exato das bem-aventuranças do Evangelho se dispormos do conhecimento da imortalidade da alma, da reencarnação e da lei de causa e efeito, uma vez que somente com esse conhecimento pode-se conceber como bem-aventurados que está sofrendo hoje ou tendo fome e sede de justiça. Se nós não levarmos em conta a pluralidade das existências, a lei de causa e efeito, toda a fala de Jesus nesse sentido perde a sua validade. Porque como é que eu posso ser feliz sofrendo se eu só tenho aquela vida? Agora, se eu tenho várias vidas e cada uma delas eu venho aprender, é uma questão diferenciada. Então, é fundamental que possamos entender que, para que essa questão do consolo futuro ele possa acontecer, eu preciso acreditar na pluralidade das existências. É fundamental que isso aconteça. Né? A doutrina espírita nos ensina que não estamos na Terra para a satisfação de nossos desejos, mas para aprender e progredir. Por isso mesmo, as circunstâncias mais adversas que se nos apresentam, teremos multiplicadas razões para desfrutar de paz e alegria. Então, é onde a gente para e pensa. Então, a gente não vai ter felicidade lógico, relativa sim, evidentemente sim, mas entendermos que se nós estamos aqui passando, sofrendo alguma coisa, nós estamos resgatando algo importante. Ou seja, precisamos de ações educativas, às vezes um pouco mais duras, para que possamos aprender, por necessidade do nosso espírito, e não porque estamos sendo castigados. Porque todos nós somos fadados à perfeição. E para sermos perfeitos, precisamos nos purificar, burilar o nosso caminho, né? Burilar a nossa vivência através aspas, do sofrimento e não de uma punição. É o sofrimento. Sofrimento necessário para o nosso aprendizado. E é nesse contexto que a gente vai buscar entender o item 1 desse capítulo que Kardec busca em Mateus 5, versículos 4, 6 e 10, que nos diz assim: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque é deles o reino dos céus. Mateus 5, versículos 4, 6 e 10. Essa passagem, analisada pelo Onofre Abreu, ele interpreta e nos passa algumas ideias, que são essas. Até a vinda de Jesus, a marginalização era a vala comum dos pobres e desvalidos. A partir de então, abre-se as válvulas de uma nova visão com investimento pleno em dias melhores. A austeridade da lei, sem perda de sua legitimidade, cede lugar dentro dela mesma aos dispositivos da misericórdia, até aquele momento sufocada pela ignorância. A consolação é a atitude cristã que alivia o que sofre e engrandece o que sustenta e canaliza. E ratificando esta ideia, Emmanuel, no livro Ceifa de Luz, capítulo 27, nos esclarece: Bem-aventurados os que choram, disse-nos o Senhor. Contudo, é importante lembrar que se existe aflição gerando tranquilidade, há muita tranquilidade gerando aflição. Porque nós passamos por momentos aflitos, mas somos resignados, não acomodados. Resignados é diferente de acomodados. E lutamos, e entendemos que necessitamos passar por aquilo, e lutamos para que dentro daquelas dificuldades possamos fazer o nosso melhor para passar por ela. E é nesse contexto que ele continua dizendo assim: valoriza a aflição de hoje, aprendendo com ela a crescer para o bem, que nos burila para a união com Deus, porque o Mestre que te propões a escutar e seguir, ao invés de facilidade no imediatismo da terra, preferiu para ensinar-nos a verdadeira ascensão, a humildade da manjedoura, o imposto constante do serviço aos necessitados, a incompreensão dos contemporâneos, a indiferença dos corações mais queridos e o supremo testemunho do amor em plena cruz da morte. É nesse contexto que a lei de causa e efeito concede aos que não conseguem ajustar-se ao bem angústia, dores e frustrações. Nesse sentido, os que têm fome e sede de justiça surgem no cenário reencarnatório como os antigos infratores da lei de Deus, equivocados nas suas experiências passadas, renascem oprimidos, cansados, famintos e sedentos da justiça divina, a fim de que possam reajustar sua caminhada evolutiva. Então,
Nesse item 1, é o que a gente vai ler da passagem, é o que a gente vai trabalhar da passagem, nós vamos ler as outras duas passagens, mas essa que nós iremos trabalhar, fica claro algumas questões, segundo Honório Abreu. A austeridade da lei, sem perda de sua legitimidade, cede lugar à questão da misericórdia. A vinda de Jesus, ela passa a lidar com os desvalidos e com os pobres, porque tira eles da vala comum, né? E coloca eles num patamar de necessitados que buscam a melhora, né? Então é importante que nós possamos ressaltar, nesse contexto, que também existe a lei de causa e efeito, a imortalidade da alma, a reencarnação. Se nós não tivermos clareza da lei de causa e efeito, da imortalidade da alma e da reencarnação, todas essas ideias de que o sofrimento é para que possamos sermos felizes, mas mais à frente se perde, porque a gente precisa acreditar na pluralidade das existências. Isso está bem claro, né? Bem, na sequência, o item 2, né, do capítulo 5, diz assim: Bem-aventurados vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Bem-aventurados vós que tendes fome agora, porque sereis saciados. Felizes sois vós que agora chorais, porque rireis. Lucas, capítulo 6, versículo 20 e 21. E dando sequência em Lucas, no capítulo 6, os versículos 24 e 25, diz assim: Mas ai de vós, ricos, porque tendes a vossa consolação no mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque gemereis e chorareis. A riqueza em si não é boa e nem má. Neutra se tornará boa ou má de acordo com o uso que fizermos dela. No caso, Jesus parece advertir os ricos materialistas, que fazem do bem, que são mordomos e administradores temporários, a razão de suas vidas e alegrias, com esquecimento do cultivo dos bens espirituais. Isso quem diz é Honório Abreu no livro Luz Imperecível. É importante, então, refletirmos que nesse encontro de ideias, né, é providencial realizarmos sempre o exame de consciência para termos clareza de como temos vivido e, se necessário, passarmos a viver de modo a não termos do que lamentar. Para poder enriquecer esta fala mais um pouquinho, nós vamos buscar ajuda de Humberto de Campos no livro Cartas e Crônicas, no capítulo 39, na versão moderna, que ele vai falar do orientador dele que vai explicar isso, né? Então é assim, versão moderna. E respondendo ao companheiro que lhe havia solicitado a tradução do Sermão do Monte, em linguagem moderna, o velhinho amigo procurou falar com voz cheia e vibrante da seguinte forma: Bem-aventurados os pobres de ambições escuras, de sonhos vãos, de projetos vazios e de ilusões desvaradas, que vivem construindo bem com o pouco que possuem, ajudando em silêncio, sem a mania de glorificação pessoal, atentos à vontade do Senhor e distraídos das exigências da personalidade, porque viverão sem novos débitos, no rumo do céu que lhe abrirá as portas de ouro, segundo os ditames sublimes da evolução. É importante nós ressaltarmos aqui, nessa fala do Humberto de Campos, que a gente precisa ter clareza de que a nossa passagem pela Terra é uma passagem de aprendizado, uma passagem de nós preenchermos os nossos vazios morais para termos condições de evoluirmos. E é nesse momento que precisamos ter muita firmeza no nosso propósito da encarnação, que é o do aprender. Aprender para evoluir, aprender para o nosso crescimento moral. E é nessa ação que a gente vai falar do bem e o mal sofrer. Para começar, vamos procurar uma fala de Lacordaire, não toda ela, depois no final eu falo a outra parte dela. É o primeiro momento da instrução dos espíritos. É relevante falar que esse capítulo 5 é o maior capítulo
do Evangelho segundo o Espiritismo. E também o que tem mais fala dos Espíritos, mais instruções dos Espíritos. Se eu não me engano, são 13 instruções, né? E essa é uma delas. Esse é o item 18, né, que fala do bem e mal sofrer. Lacordaire diz assim: quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhe pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, que ocupem tronos, que jazam sobre a palha, mas há poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa as consolações, desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma. Contudo, não basta. É preciso que tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças. Como a recompensa será a resignação e a coragem, mas opulento será a recompensa do que penosa aflição. Cumpre, porém, merecê-la. E é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Lacordaire, Harvard, 1863. Dostoiévski, em um dos seus livros, citado por Viktor Frankl, coloca o seguinte: ele tinha um medo muito grande de não ser digno dos seus sofrimentos. Olha bem que fala forte, né? De não ser digno dos seus sofrimentos. Porque nós temos que realmente entender a dignidade do sofrer, quando entendemos que nós não somos abandonados pelo Pai, né? Dando ênfase a esse contexto, Pedro, em sua primeira epístola, está no capítulo 3, versículo 17, ele diz assim: porque é melhor que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. O apóstolo Pedro ensina que devemos aceitar as provações e ir ao encontro do sentido verdadeiro do pensamento de Jesus sobre as dores terrenas. As provações não são nada diante das bênçãos que conquistamos. Ao vencermos com coragem e abnegação as provas que amealhamos, seguros de que a Terra é apenas um repositório de experiências necessárias para a evolução do espírito. Bezerra de Menezes, no que tange a esses pensamentos, nos coloca que a resignação diante dos infortúnios é um dos maiores antídotos contra as doenças emocionais que tanto aturdem o homem moderno. Quase ninguém hoje admite ou aceita experimentar revés ou contrariedade e, a partir dessa posição de rebeldia perante a justiça divina, que é sábia e não se rende aos nossos caprichos, abrimos portas para inúmeros distúrbios emocionais e influenciações espirituais perturbadoras do nosso equilíbrio. Vamos refletir, né, gente? Ele diz que a resignação diante dos infortúnios é um dos maiores antídotos contra doenças emocionais. Aí a gente volta a falar o que falamos anteriormente. Ser resignado não é ser simplesmente um acomodado. Ser resignado é entender que você passar por aquilo ali e lutar da melhor forma possível para amenizar o que está acontecendo, o sofrimento pela prova que está passando. Dar o seu melhor nessa passagem, dar o seu melhor para que você possa, mesmo com sofrimento, passar com dignidade por ela. É o que lá atrás a gente falou sobre o Dostoiévski, né? Ele tinha medo de não ser digno do seu sofrimento. E a gente precisa olhar isso com um olhar diferente. E é nessa questão de lutar, de ser melhor, que a gente busca um exemplo de um médico judeu na Segunda Guerra Mundial. É o Dr. Viktor Frankl. Ele nasceu em 1905 e desencarnou em 1997. Ele foi professor de neurologia e psiquiatria da Universidade de Viena e da Universidade Internacional da Califórnia, criador da logoterapia, autor de dezenas de livros e reconhecido mundialmente. Legou à humanidade exemplos edificantes sobre a sua vida. Foi prisioneiro dos nazistas em campos de concentração, entre eles Auschwitz, sendo reduzido a uma vida extremamente dolorosa e miserável, até ser libertado. Aqui a gente para e pensa um pouquinho, a gente vai continuar. Prisioneiro dos nazistas no campo de concentração, campo de extermínio.
como é que era a vida lá? Se você não tivesse um propósito muito forte, uma fé muito grande, você se entregava rapidamente, mesmo tendo, sucumbia, imagina não tendo, né? Seus pais, seu irmão e sua esposa foram mortos em outros campos de extermínio. Ele resistiu bravamente a dessa desafiadora prova. Mesmo vendo colegas desencarnando ao seu lado, mesmo vendo sofrimento, mesmo muitas das vezes não comendo, mesmo muitas das vezes sentindo frios nos trabalhos forçados que tinha que fazer, né? Mas ele resistiu bravamente a essa desafiadora prova que lhe fazia sentir diariamente as angústias de esperar a cada momento por sua exterminação, além da enorme saudade que guardava dos seus afetos. Em seus trabalhos terapêuticos, um dos argumentos essenciais defendido por ele é descobrir o sentido da vida e do sofrimento. Então ele tinha clareza do sentido da vida dele. Um dos principais fundamentos dessa tese dele, da logoterapia, está em que a principal preocupação da pessoa não consiste em obter prazer ou evitar a dor, mas antes em ver um sentido em sua vida. Ao aceitar esse desafio de sofrer com bravura, a vida recebe um sentido, até seu derradeiro instante, mantendo esse sentido literalmente até o fim. Em outras palavras, o sentido da vida é um sentido incondicional, por incluir até o sentido potencial do sofrimento inevitável. A fé em Deus permitiu que esse homem extraordinário ajudasse outras pessoas sofridas após experiências trágicas ocorridas durante a Segunda Guerra Mundial. Soube tirar proveito das lições que recebeu, sem se sentir completamente derrotado nas lutas enfrentadas pela sua sobrevivência. Aceitou o desafio de sofrer corajosamente e encontrou um verdadeiro sentido em sua vida ao tentar compreender profundamente as razões do sofrimento para si e para milhares de seres humanos. Ratificando este processo do bem mal sofrer, Joana de Ângeles diz: não te revoltes no crisol das dores, mesmo que sejam dores reais. A dor chega para que o espírito triunfe sobre ela, ao invés de ser por ela esmagado. No livro Lampadário Espírita, no capítulo 34, psicografado por Givaldo Pereira Franco, Joana de Ângeles aconselha: afasta a nuvem cinzenta do pessimismo e da queixa, enquanto a dor se demora contigo, concedendo ao sol da esperança a oportunidade de fulgir ante os teus olhos acostumados às sombras das recriminações. Quando te entregas ao desânimo e o espalhas, conspiras contra a ordem natural, o equilíbrio e o progresso da vida. É pernicioso mal sofrer, malbaratando a oportunidade de aproveitar bem a lição do sofrimento. Se cultivas os cogumelos do pessimismo, respiras evidentemente em climas de sombras. Então, nessas duas falas, fica claro para a gente que Joana entende o nosso sofrimento, mas que nós somos responsáveis por ele e que também temos condições de nos resignarmos com ele, temos coragem para enfrentá-lo. Por isso, resignação é entender que é necessário passar, mas não é uma acomodação, já que está, não. É você entender que você precisa passar por aquilo dali, mas você precisa ter coragem para poder lutar, para poder ir adiante, para poder realmente amenizar o máximo possível com a sua coragem, com o seu querer fazer, o sofrimento que você está tendo momentaneamente. Né? E, para fechar, a fala de Joana de Ângeles, tá? Ela diz assim: o Espiritismo lhe dá a fé inabalável no futuro, e a dúvida pungente não mais se lhe apossa da alma, dando-lhe a ver do alto as coisas a importância das vicissitudes terrenas, desaparece no vasto e esplendoroso horizonte que ele descortina e a perspectiva da felicidade que espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir ao termo do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai, por que está na Terra. É onde Lacordaire, terminando o texto dele, depois nós vamos dar uma sequenciazinha, mas fechando o que Lacordaire fala para a gente leu um trecho inicial, agora fechando o texto ele fala assim: bem-aventurados os aflitos. Pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhe falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Refletindo, né, sobre isso,
os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança. Quando a gente tem fé, quando está tudo bem, é uma coisa. Agora, e quando não está? O que a gente faz com a nossa fé? Desiste dela? Né? Então é importante que nós possamos acreditar que não há um castigo divino, há sim lições necessárias para a nossa evolução, para o nosso momento de transição, para o que nós estamos passando, para o que nós estamos vivenciando. Porque o amor de Deus é uma presença constante na vida de cada um de nós, elevados pela alegria ou arrasados pelo sofrimento. Por vezes esquecemos disso. No entanto, em momento algum, ele esquece ou nos abandona. E tem algumas ideias, tem uma fala que é do Espírito Valério, é psicografado por Hilário Silva. Eu não lembro, eu lembro de quem é a psicografia, mas está aqui o título, Imperturbavelmente. Diz assim: a passagem na ambulância, buzinando ruidosamente, o transeunte comenta: que pressa! O menino fala: belo carro, não? O homem anota: o trânsito está impossível. Veja só que ambulância perigosa. A senhora exclama: coitado, alguém está passando mal. Entretanto, o motorista e os companheiros em ação no veículo nada escutam sob a estridência da sirena. E a ambulância prossegue sempre na ânsia de levar socorro imperturbavelmente. Assim também é a sua passagem diária pelo trânsito da vida. Há quem lhe observa os passos indiferente, há quem lhe condena o trabalho, há quem lhe exalta a existência, há quem se compadece de você. Contudo, que o barulho do serviço possa encobrir-lhe sempre a possibilidade de escutar as vozes marginais. Cumpra o dever, ouvindo a consciência, e prossiga na decisão de servir imperturbavelmente. Isso foi escrito pelo espírito Valérium, né? Bom, o que a gente pode, qual a conclusão que a gente pode chegar na questão doutrinária aqui? As bem-aventuranças ensinadas pelo Cristo, numa época em que o povo judeu era escravo dos romanos, vem mostrar que Jesus revela o amor para que o homem não usasse de violência para se libertar do inimigo e para que toda a humanidade pudesse desfazer-se de suas próprias fraquezas, elevando-se moral e espiritualmente. Quando Jesus afirma que bem-aventurados são os pobres de espíritos, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os que sofrem perseguição, quer o mestre ressaltar o cumprimento da lei de causa e efeito em nossa vida e de que esse fato devemos tirar o melhor em nosso proveito. A doutrina nos afirma: os que hoje choram o fazem para que suas lágrimas possam, através do trabalho edificante, promover a nossa reconciliação com aqueles com os quais nos comprometemos no passado e, por isso, sentir-nos bem-aventurados. Não nos esquecemos de que, para termos o reino de Deus, que é aquela condição de paz íntima que almejamos, conquistadas por nós através da vivência evangélica, temos que nos fazer pobres de espírito, ou seja, simples, humildes, identificados com o Criador, como ensina Jesus em Mateus 18,3. Se não fizerdes como os meninos, de modo algum entrarei nos reinos do céu. Companheiros, este foi o nosso estudo de hoje. A mensagem do estudo, a mensagem do início da bem-aventurança, o início do capítulo 5. Vamos agora à nossa prece. Antes de iniciarmos a nossa prece, o texto imperturbavelmente está no livro Bem-aventurados os Simples, que é ditado pelo Espírito Valério Avaldo Vieira, só para a questão de esclarecimento. Vamos então à nossa prece. Querido Mestre Jesus, obrigado pela oportunidade que nos destes de entendermos a nossa posição atual de aflitos.
que possamos, querido Mestre, com teu amor, perceber que não existe punição no nosso sofrimento, nas nossas aflições, mas oportunidade de crescimento, de engrandecimento do nosso espírito, através da nossa elevação moral, passando com resignação por estes momentos de sofrimento. Mas para isso, querido Mestre, pedimos forças, forças para superarmos as nossas fraquezas, para irmos adiante de Ti. Pois estamos atravessando um momento difícil, um momento de doenças, um momento social difícil. Então te pedimos, Mestre, amparo. Ampare a todos nós que estamos nesse mundo encarnados, e os nossos irmãos desencarnados também necessitam do seu apoio, do seu abraço, do seu amparo. Querido Mestre, nos oriente no caminho do bem, hoje e sempre, com a graça de Deus, que assim seja.